Sou Carlos Barroso e está de volta ao Cena Política depois de merecidas férias da equipe. Se você quiser falar diretamente comigo sobre o programa, mandar sugestões, críticas, enfim, manter um diálogo, mande um e-mail, carlosbarroso@hotmail.com. A crise econômica, junto e misturada com a política, está pesando no bolso de cada um de nós. Situação calamitosa é a dos desempregados. Foram 1,5 milhão de dispensas só no ano passado, mas sobrou para todo mundo, até para parte do serviço público estadual, que terá o salário parcelado. Cena Política debate as perspectivas e expectativas da crise, das crises, melhor falando, em 2016, com os convidados: Tayane Las Casas, economista pela PUC Minas, mestre em economia pela UFMG e doutorado pela mesma universidade, professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da PUC, onde atua com ênfase em economia política internacional. E Mauro Sayar Ferreira, professor do Departamento de Economia da UFMG, PhD em Economia pela Universidade de Illinois, mestre em Economia pela USP, trabalhou no FMI e foi economista-chefe da FIENG. Foi professor visitante em universidades norte-americanas. Muito obrigado pela presença dos dois. Eu quero começar aqui com o professor Mauro, abrindo esse debate sobre a crise, para depois falar com você sobre esses aspectos da crise econômica internacional e o que está acontecendo aqui no Brasil em reflexo disso, né? Mas, Mauro, como é que você está analisando esse enfoque, esse painel da crise em 2016? Hoje, por exemplo, a presidente Dilma disse que a crise não bateu aqui no Brasil e não vai bater. Concorda com ela? Não, a crise já bateu aqui no Brasil há muito tempo, né? E não foi no ano passado o resultado pífio do PIB, que daqui a pouco nós vamos ver na estatística final, no março, quando o IBGE divulgar os dados, nós vamos ver quão calamitoso que foi o ano anterior, como é que já é reflexo de anos de políticas adotadas em anos anteriores, né? Para esse ano, a tendência é a mesma. Quer dizer, esse ano passado o PIB caiu em torno de, algumas estimativas apontando em torno de menos 3,5% a menos 4%. Para esse ano, as previsões, hoje liberadas pelo Boletim Focus do Banco Central, indicam que as estimativas para esse ano estão em torno de menos 3%. Então, nós estamos falando de uma queda de menos 3% em cima de uma queda de algo como menos 4%, e do ano anterior, que praticamente foi nulo o PIB. Eu falei que a presidente Dilma disse que a crise não bateu, só eu fiz uma tradução. Ela disse que o Brasil não parou e não vai parar. É na mesma, né? Dá na mesma. Dá na mesma, né? E muitos setores da economia já estão parados, é fácil verificar a quantidade de emissão. Você mesmo já abordou a quantidade de desemprego gerado no país. 1,5 milhão de demissões no ano passado. Pois é, e a questão ela já vem nesse caminhar há bastante tempo. Para ter uma noção, a região metropolitana de Belo Horizonte, quando a gente compara a população ocupada, compara meses iguais para evitar a questão de sazonalidade, eu comparo, por exemplo, fevereiro de 2013 com fevereiro de 2012, março de 2013 com março de 2012. Comparar mês com mesmo mês do ano anterior, esse número é sempre negativo, a variação é sempre negativa desde fevereiro de 2013. Nós vamos completar agora 3 anos, que na região metropolitana de Belo Horizonte temos já sempre um mês de um ano a população ocupada é inferior ao do ano anterior. Isso formal e informal. Isso é uma bomba social, né? Porque vai, não é Exatamente. Professora? Eu estava até querendo ouvir a professora Las Casas, Tayane Las Casas é bonito, né? Las Casas. Hoje tem esse debate, inclusive esse debate cresceu da semana passada para cá, sobre essa origem da crise, se a crise tem aspectos locais pronunciados, por exemplo, o Petrolão, esse processo de corrupção na Petrobras, ou se veio também muito parte dessa crise importada dessa crise do petróleo, da recessão da China, né? A China teve uma queda pronunciada aí no seu crescimento, vinha registrando nos anos anteriores números assim fabulosos, agora está só, né?
Só é brincadeira, né? Em 7,5% por aí, né, de crescimento, só isso, né? Mas eu queria ouvi-la sobre isso. Você acha que isso aí veio de fora ou misturou tudo? Ô Carlos, eu acho que o aspecto mais interessante dessa crise é exatamente porque ela é nova na história brasileira em quase todos os aspectos. A gente sempre teve, o Brasil já passou por muitas crises econômicas, muito graves inclusive, todas elas tinham um componente conjuntural muito importante. Ou seja, a gente sempre tinha um problema de reservas internacionais, a gente sempre tinha um problema de endividamento externo e incapacidade de resolver isso, aí recorria ao Fundo Monetário, enfim, essa trajetória de crise externa. Na época do Lula, ele dizia que o FMI nem piava aqui dentro, né? Agora ele está gritando, né? Agora está gritando, né? Mas, concretamente, nós não vamos recorrer ao Fundo Monetário Internacional porque nós não temos uma crise externa como a gente sempre teve na história brasileira. A nossa crise é essencialmente uma crise fiscal. Ela é uma crise do setor público. Ah, mas é a crise externa. É claro que... O setor público, você diz estatal, Petrobras? Governo federal, governos estaduais e municípios. Municipais. Exatamente. Então, essa crise é do setor público da sociedade brasileira. E por que essa crise aconteceu em grande medida? Uma incompetência do setor público? Não, na verdade, não. Na verdade, a gente sempre teve um Estado que foi maior, que teve suas despesas maior do que suas receitas. Historicamente é assim. Nós temos um Estado gigantesco. A gente resolveu... Estado que fabrica dinheiro falso, né? Quando as despesas são maiores. E resolve o seu problema de falta de caixa, falta de capacidade de dar conta das despesas das formas mais diversas. Década de 70 fez isso com endividamento externo, uma dívida externa monumental. Década de 80 resolveu esse problema de dívida pública, de desajuste das contas públicas com a inflação. Década de 90 resolvemos isso diminuindo o Estado, que era a proposta do governo Fernando Henrique. Então tivemos um Estado menor e aí o ajuste das contas foi realmente feito. Quando o governo Lula assume, ele assume com a sociedade pedindo um outro projeto, um Estado maior de novo. Então, desde o primeiro mandato do governo Lula, a gente tem crescido os serviços públicos que o Estado oferece, criando uma rede de proteção social, ampliando os gastos com educação e saúde. Do primeiro governo Lula até agora, no governo Dilma, o que a gente teve foi um governo que criou uma série de universidades federais, de institutos federais de educação tecnológica, ampliou as ações do SUS. O SUS hoje trabalha com alta complexidade até a farmácia popular. Em termos sociais, isso é muito bom, né? É perfeito, só que isso não cabe no orçamento. Ou seja, se você quer serviços públicos e bens públicos, isso custa alguma coisa. Então, O problema é pagar a conta. Exatamente. Então, a sociedade brasileira ainda está, e eu acho que a crise política conversa com a econômica, as duas se imbrincam exatamente nessa situação. Politicamente, nós temos que decidir qual que é o tamanho do Estado. E isso tem um efeito, o impacto econômico, que é exatamente o ajuste das contas públicas. Por que a gente tem um processo inflacionário? O professor Mauro vai concordar comigo. A inflação está crescendo persistentemente. Porque primeiro se ajustou todos os serviços públicos numa tacada só ano passado. Porque você tinha Petrobras com problema de defasagem no preço da gasolina, o setor elétrico inteiro com defasagens de preço. Isso tudo foi ajustado. É exatamente o governo gastando mais, né, você tendo estatais provendo recursos, não está abaixo do custo de produção, inclusive. E aí, agora, mais recentemente, o resultado disso foi a recessão, e o resultado dessa recessão foi uma queda brutal da arrecadação da União, dos estados e dos municípios. Então, o que era um desajuste fiscal com algum grau de complexidade, com as políticas que foram feitas a partir do início do ano passado para conter a inflação, elevou a dívida pública, gerou a recessão, aumentou o problema de déficit público. E é isso que a gente tem que resolver agora, Carlos. Para mim, a questão fundamental hoje temos que decidir qual é o tamanho do Estado, que aí os economistas, o Mauro vai concordar comigo, a gente tem muita essa coisa, tem que fazer reformas e tal. Tem que fazer reforma. Qual reforma exatamente que a gente quer? A sociedade brasileira ainda não decidiu isso. Quero ouvi-los, o professor Mauro aí. O que tem que ser feito? Eu coloquei até no chamado insert lá do programa, está lá, caminhos e descaminhos da crise. Quais são os caminhos para não se ter descaminhos, né? Exato. Eu gostaria de abordar algumas questões de curto prazo. Quer dizer, a gente tem vários problemas estruturais, né, como a Tayane está mencionando, mas vale sempre recordar que houve, na condução da política fiscal e monetária mais recente,
alguns desajustes que não vinham, inclusive desde o primeiro mandato Lula. Se você pegar a trajetória, por exemplo, do superávit primário, né, quer dizer, que é a poupança que o governo faz, que é dito, né, faz para pagar a dívida, né, ela é superavitária no primeiro mandato Lula todo. Quer dizer, ele é acima do que estava sendo feito no último mandato Fernando Henrique, em torno de 4% do PIB, é um número bastante expressivo. Ele era superior ao que estava sendo feito no governo Fernando Henrique, que já estava no número em torno de 3,5%, entre 3% e 3,5% a partir de 99. O Lula aumenta, no primeiro mandato do Lula isso é aumentado. Há um controle da inflação, com o Banco Central batendo duro na inflação, com a inflação sempre situando próximo à meta da inflação, que é 4,5%. Né? Então, esse padrão seguiu até a crise de 2008, 2009. Hoje esse padrão já isso foi daí buraco, esquece, né? Pois é. Isso daí, a inflação já bateu ano passado, foi 10 ou mais? 10,5, alguma torre de 10,5. Já estão projetando agora 7, já aumentaram hoje para 7,23 exatamente. E vai, mês que vem vai ser 8. E aí que está, como que nós perdemos essa ancoragem da inflação, exatamente em barbeiragem na condição de política monetária, que controla a inflação, e política fiscal, que de alguma forma controla a dívida pública, o tamanho da dívida pública. Mesmo que o governo Lula, né, a partir de 2003, tem essa prioridade com mais gasto fiscal, ainda assim, durante vários anos, havia um controle do superávit primário. Havia um controle do superávit primário. Vamos traduzir isso, porque o pessoal não entende o que é isso. Não, tudo bem. A diferença é simples, é a conta de casa, é tudo que o governo arrecada menos o que ele gasta. Então, durante vários anos, o governo conseguiu gerar saldos positivos da ordem de 4% em média do PIB. É a métrica que nós, economistas, utilizamos com a proporção do PIB. Agora está um número negativo. Então está um número negativo. Não está fechando. Não está fechando. Então a discussão toda do ano passado, quando o Joaquim Levy entrou, o ministro, né, Joaquim Levy entrou, era justamente elevar o superávit primário, essa poupança, para algo como 0,7% do PIB, para o ano seguinte, que seria 2016, 1,2% do PIB, e de alguma forma ele foi boicotado internamente pelo governo. Então esse é um lado da crise, né, conjuntural. Você tem um lado de controle de inflação. Chega em 2011, acontece efetivamente uma mudança no comportamento do Banco Central. O Banco Central sempre vinha fazendo esforço de levar a inflação para 4,5%. Né? A partir de 2011, a gente nem lembra mais o que é 4,5%. A inflação fica consistentemente acima de 5%, 5,5%, fica nesse patamar. Então, já é um processo que vem de longa data. Então, resolver essas questões conjunturais, elas são cruciais. E, por incrível que pareça, o Banco Central, na semana passada, deu um passo atrás nisso. Ele simplesmente endossou que ele, com a não elevação dos juros, ele basicamente está jogando a toalha e permitindo que a inflação futura permaneça elevada. Vamos discutir isso no próximo bloco. Porque tudo há controvérsia, né? Tem pessoas que acham que essa manutenção da taxa, que é uma das maiores do mundo, da taxa Selic, foi uma boa ação, foi uma boa ideia. Mas vamos discutir isso depois. Cena Política volta em poucos minutos. Cena Política prossegue debatendo os caminhos e descaminhos da crise em 2016. Professor Mauro, a gente estava falando aí no último bloco sobre essa taxa que foi mantida pelo Banco Central, né? Pelo Banco Central brasileiro, de 14,25% a taxa Selic. Isso é um absurdo, isso aí é campeão mundial, né? É campeão mundial. Mas você disse que foi uma jogada de toalha o fato de tê-la mantido, não ter aumentado em 0,25 ou 0,50, porque que estava sendo discutido isso, né? Estava sendo projetado isso. Por que
era para aumentar mais uma taxa campeã, ela virar assim, super campeã? É uma coisa que todo mundo comenta, essa questão dessa taxa campeã que nós temos e que é péssimo para a economia. Parece que é um ou outro país que tem mais que isso, né? Deve ter aí algum outro. Uma Turquia, né? da vida aí. Mas a questão é o seguinte, não existe uma taxa de juros que a gente possa falar, um país tem que ter taxa de juros 5%, de 6%, quer dizer, você não tem um número mágico que a gente possa falar que é razoável do ponto de vista de economia. Cada país tem a taxa de juros para controlar a inflação que merece e que melhor controla a inflação. A gente estávamos no processo, né, até 2011, de redução contínua da taxa de juros e ainda assim estávamos controlando a inflação. O fato do Banco Central ter esquecido de controlar a inflação, ter permitido a inflação galgar números cada vez maiores, mais elevados, ele começou a perder o controle da inflação. Agora está ficando cada vez mais custoso você trazer a inflação para baixo. O Banco Central ele vai ter que fazer o que foi feito lá atrás, em 2002, 2003, quando o Lula assumiu, quando o Henrique Meirelles assumiu a presidência do Banco Central, os juros estavam elevados. O que o Henrique Meirelles fez para conquistar a credibilidade e para controlar a inflação? Ele aumentou mais ainda os juros, né? Surpreendendo a vários, porque não era da política defendida pelo PT, né? Surpreendeu a vários. Mas acaba, né? Eu queria até, inclusive, ouvir a professora Tayane, que se controla a inflação, porque ninguém vai conseguir pegar um crédito nesse valor, né? Uhum. Inclusive, quando se fala assim 14,25%, isso é taxa oficial. Porque se o cidadão for lá comprar uma TV a crédito, ele vai pagar 300, 400% de inflação ao ano, né? Exatamente. Isso aí não existe nem patamar no mundo, né? Não existe patamar no mundo. Mas você acha que tem de ser por aí, subir a taxa de juros? Eu acho que já ficou evidente, e acho que o Mauro vai concordar comigo, que essa taxa de juros nesse patamar não está afetando rigorosamente em nada o processo inflacionário. E já parece que há um acordo entre economistas, etc., que essa inflação é uma inflação de oferta. Está fazendo, são os banqueiros rir à toa. Geramos... sempre riram, os banqueiros sempre estão rindo, né? Carlos, e quanto mais agora, pagou né? 420 bilhões de reais de juros de dívida ano passado por causa dessa taxa de 14%. Ou seja, não há ajuste fiscal possível como a taxa de 14%, 420 bilhões. Ou seja, tudo que está se pensando em termos de ajuste já foi embora em função dessa taxa de juros. O que eu acho que é o mais importante a gente entender por que essa inflação ela é de oferta, ou seja, ela é disseminada para todos os setores, serviço, indústria, agricultura. É um negócio impressionante como é que todos os setores da sociedade, da atividade produtiva, da atividade econômica, estão elevando os preços. Por que isso? Com uma recessão tão grande. Ou seja, as pessoas não compram e os preços sobem. É um troço mais sem sentido. Né? O tomate. É bom falar nisso, né? O tomate, eu fui lá olhar o quilo cebola, do tomate. É um negócio louco. O quilo do tomate está 12, 14 reais. Aquele tomatinho vagabundo, cheio de agrotóxicos. Né? Eu fico cheio de tomate, eu só como tomate orgânico, que é o que tem mais agrotóxico, é o tomate. Né? Quando como tomate sem casca, porque aquilo ali é uma bomba de agrotóxicos. A cenoura teve aumento de 23%. 14 reais é aquele tomate vagabundo. A cebola está quanto? A cenoura teve um reajuste de 23%. 23%? É muita coisa. É brincadeira. É muita coisa. E por que isso? Então, porque os produtores estão repassando custos que foram transferidos para eles. Do tipo petróleo, energia, ICMS. O governo de Minas e praticamente todos os governos estaduais elevaram as alíquotas do ICMS. Tudo bem que não foi para cenoura nem para tomate, mas foi para cerveja. Eu pensei que você falou cebola, que eu falei que é de chorar. Cebola né? também, não. Cebola também teve de chorar. Cebola também. Então, na verdade, todos. O que está acontecendo é que os empresários estão absorvendo custos que vêm das contas públicas, do ajuste das contas públicas, e repassando isso para o consumidor. Isso aí independe se o consumidor está comprando ou não. Então, resultado, nós vamos ter uma taxa de juros... Apodrecer lá, ninguém vai comprar? Mas o sujeito vira e fala assim, eu vou tentar vender esse tomate mais caro, mas eu vou pagar o aumento do petróleo, que foi um reajuste muito grande, a energia tem um efeito em cascata. E aí, Mauro, eu discordei muito na época da política econômica, quando o ministro Levy assumiu,
porque a fala dele é de que ele combateria aquela inflação que já era muito elevada em 3 meses. E aí, com aquela lógica maluca, vou fazer um super tarifaço, vou aumentar, corrigir os preços da gasolina, da energia, todos que estavam defasados, e aí sim tem um problema do governo Dilma de ter represado esses preços, principalmente no período eleitoral, mas corrigir isso tudo de uma vez, isso gerou um impacto na inflação que foi enorme. Então, aí eu acho que vem a crise política. Se o governo tivesse um pouco mais de apoio político, ele teria conseguido dizer para a sociedade o seguinte, olha, vamos fazer um ajuste das contas públicas gradual. Este ano, superávit ou qualquer coisa, vai ser de tanto, ano que vem tanto. Não precisava ter passado aquele vexame de apresentar um orçamento com déficit daquela proporção. Pela primeira vez na história do país, o governo apresenta um Congresso, um orçamento que não fecha. Mas a coisa Mas assim isso tinha que ter sido... É possível fechar? Não, não era. Então vamos negociar. O que é possível? Olha, vamos fazer um reajuste da energia um pouco mais escalonado no tempo. 50% de reajuste de energia, isso tem um efeito multiplicador na economia enorme, enorme, porque é um preço sendo reajustado em cima do outro preço reajustado. Mas, professor, agora ninguém entende. Está aí o Ivan ali na Câmara, está ali o Gil, está lá o Vander, que está lá na direção técnica. Ninguém entende que o petróleo quase bateu em $20 o barril, que antes era 90, querendo bater em 100. E por que tem de ter reajuste da gasolina aqui? Vocês entendem? Eu não entendo. Na verdade, o que é que acontece é porque o Brasil, primeiro, ele ainda compra gasolina e vende petróleo. Ou seja, nós ainda não temos refinaria o suficiente para toda a nossa Aquele negócio de comprar o industrializado e vender a matéria-prima, E né? segundo, que a Petrobras deve, boa parte da dívida do Petrobras é em dólar. Mas você tem uma questão nessa questão do petróleo, que é a seguinte, exatamente quando começa a barbeiragem na gestão de condição de política monetária e política fiscal, é que o governo Dilma, ele não queria, e aí é uma questão ideológica, uma visão de economia, controlar inflação com juros. Que era o que estava dando resultado nossa economia estava crescendo, nós atingimos o grau de investimento, enquanto a gente fazíamos o seguinte, superávit primário elevado e controle de juros, e controle de inflação com juros. Inflação subia, Banco Central subia juros. A presidente Dilma, na gestão dela, a primeira gestão dela, ela e o grupo econômico que a cercava, que a assessorava, eles eram totalmente contrários a essa ideia de controlar inflação com juros, que é o normal, que países normais fazem. É a cartilha básica, né? É a cartilha. Os países que estão crescendo, você pega Chile, você pega Peru, os países que estão dando certo, fazem isso. Né? O Brasil, quando estava dando certo, estava fazendo isso. E uma das alternativas que começaram a ser feitas para não ter que o Banco Central subir juros foi controlar alguns preços. Então, quando o preço do petróleo estava lá em cima, o barril Brent a $120, nós estávamos praticando o preço de gasolina. Aí eu falei 100, chegou a 120, né? Não, chegou a 120 o Brent. E agora quase caiu a 20. Pois é, então, se eu perguntar para minha filha o que vai acontecer se ela comprar um produto por 120 e vender um subproduto disso, como se esse bem custasse 50, ela vai falar, papai, você vai ter prejuízo. Isso quebrou a Petrobras. A mesma coisa com a energia elétrica. Então agora, isso tudo para controlar a inflação sem usar juros. Então aí vem a barbeiragem, é esse problema todo de energia elétrica que causa desinvestimento e vem o problema todo da Petrobras. E aí eles agora têm que correr atrás para... O professor Maurício estão falando para eu chamar o intervalo ali. Além disso tudo, aí na Petrobras ainda teve aquela outra bomba chamada corrupção. Cena política volta daqui a pouco, continuando o debate sobre a crise econômica e política do país. De volta à cena política, debatendo a crise, os caminhos e descaminhos da crise política brasileira e econômica, naturalmente, com presença, né, da professora Tayane Las Casas, da PUC Minas, do professor Mauro Sayar Ferreira, da UFMG, e vamos dar continuidade com a professora Las Casas. Olha,
estava aí aquele debate que a crise política brasileira, esse destramelamento da economia brasileira se devia muito às questões políticas, esse processo do impeachment, que um dia tem, outro dia não tem, e até que esse processo deu uma paralisada, deu uma esfriada nos últimos 2 meses. E acabou que a crise piorou. Qual que é a sua análise que você faz desse processo político, como eu brinquei ali no início, junto e misturado com a crise política e econômica, como é que fica o país? O Carlos, eu ainda acho que nós E temos também depois te ouvi, viu, professor? Desculpa. Nós temos alguns problemas estruturais muito graves que devem ser resolvidos realmente o mais rápido possível. O professor Mauro estava falando dos, digamos, sucesso do primeiro e segundo mandato do governo Lula, que as condições eram inflação controlada, etc. E a gente não tinha crise política. Então, todo mundo atribui o fato do Lula ser um líder carismático, etc. Todo mundo beijava a mão do Lula. Exatamente. Ele indicava poste, como ele indicou o Fernando Haddad lá em São Paulo. Fernando Haddad foi eleito. Exatamente. Tudo bem. E, concretamente, o que o presidente Lula fez? Ele, de fato, propôs à sociedade brasileira isso que eu estava dizendo no primeiro bloco. Um Estado muito grande, a sociedade brasileira abraçou essa ideia e isso era o projeto do PT do governo, que era um Estado que efetivamente estaria muito próximo do cidadão, oferecendo uma ampla gama de serviços públicos, etc. O governo Lula conseguiu fazer isso sem grandes déficits, sem grandes problemas nas contas públicas e sem processo inflacionário, e aí viemos com um cenário internacional. Por isso que essas coisas estão todas misturadas. Foi um período de muito expressivo crescimento internacional. Então, os exportadores vendiam muito, a economia brasileira crescia muito, o governo batia recordes de arrecadação, todo ano a Receita Federal anunciava um novo recorde de arrecadação. Então, você tinha um projeto político que combinava, encaixava, enquadrada num projeto econômico que fluía muito bem. A presidente Dilma, no primeiro mandato, e foi eleita para isso, por isso que eu discordo em alguma medida quando dizem que ela enganou agora no segundo mandato, porque o projeto é o mesmo, é um grande Estado fazendo tudo, oferecendo toda a sorte de produtos. E de uma forma que eu acho até um pouco indiscriminada. Eu tenho um pai que é muito idoso, eu sempre estou numa farmácia comprando remédio. Primeira vez que eu fui lá, assim, nessa condição, a menina, esse remédio é da farmácia popular. Eu, tá bom. Não, ele é de graça. De graça? É. Mas você tem que dar remédio de graça para quem não tem condição de comprar. Você me perguntou, eu posso não ter condição de comprar, mas você me perguntou? Não perguntou. De graça para todo mundo? De graça para todo mundo. E é isso que a sociedade brasileira está vivendo. Básicos para pressão alta, né? Para essas coisas assim. E aí vai. E você tem um sistema de saúde ampla, a sociedade quer saúde para todos, quer educação para todos. E o governo foi alimentando esse Estado enorme, e não foi só no Brasil. Agora, a tal esquerda rosa da América Latina, era mais ou menos o mesmo modelo. Na Colômbia, no Peru, a Venezuela é o caso extremado do superestado. E aí, quando começa a retração internacional, de fato já não dá mais. Então, começa a reduzir a atividade econômica, desacelerar, e aqui no Brasil ela está a menos 3%, o resto não está assim, exatamente porque a gente contava muito com o crescimento econômico. Outro lado da conta, para financiar essa conta pública. Eu quero colocar o outro lado da conta e ouvir o professor e ouvir o debate, né? Que, ao mesmo tempo que foi esse grande Estado sendo formado, o Estado com o E maiúsculo, né? Ao mesmo tempo houve uma grande evolução de renda das classes populares mais desfavorecidas. E esse era o projeto político, de inclusão social. E isso é uma coisa que acho que ninguém discorda, que foi uma coisa boa, não é, professor? Não, com certeza. E aí é bom chamar a atenção que nem todo esse ganho deve-se apenas pelas políticas de inclusão, principalmente ao Bolsa Família, né? Parte expressiva dessa inclusão que ocorreu... É geração de emprego. É geração de emprego, tem a ver com o mercado de trabalho. O emprego ficou farto, exatamente, né? Ficou porque a economia crescia. E eu sempre gosto de acompanhar um dos fatores que faz a economia crescer no Brasil, que a correlação é muito estreita, é toda vez que o país tem a perspectiva de risco do país está baixa, você pode esperar um ano depois um boom de investimento. Investimento físico, né? Investimento em mercado acionário, estou falando realmente as empresas investindo, ampliando as plantas, comprando novos equipamentos. E quando nós fizemos o nosso dever de casa na política macroeconômica de forma correta, né, nós conseguimos surfar na maré boa internacional.
Mas vale lembrar que se o Brasil não tivesse feito o dever de casa direitinho, nós não teríamos surfado na boa maré. Então, nós fizemos esse dever de casa, o mercado nosso cresceu, perspectiva de colher os frutos de investimentos. A boa maré não acontece por acaso, não. Não, de jeito nenhum. Se a gente crescia, vamos pensar um ano e cresce 4%, tudo bem, pode jogar lá, um ponto percentual disso foi por causa do cenário internacional, tudo bem. Se na hora que houve uma retração, sei lá, economia internacional vai para 3%, eventualmente seria justificado o PIB do Brasil crescer apenas 2,5%, tudo bem. Mas a distância que nós estamos do crescimento internacional é muito grande. É muito grande. E a mesma coisa quando nós estávamos num boom. É muito grande porque nós temos, de fato, um Estado extremamente desequilibrado em termos de contas. Tá? Então, eu atribuo a essa piora de cenário exatamente a necessidade aquele exemplo que deu de uma conta familiar, né? De necessidade que se tem de fazer o ajuste das exatamente. contas. E, Carlos, a despeito dessa necessidade do ajuste das contas, parece que a sociedade brasileira não entendeu essa parte ainda. A crise política é a incapacidade do governo de convencer a sociedade de que o ajuste fiscal tem que acontecer. E tem que acontecer, tem não. Eu nem digo que tem. Nós estamos numa sociedade democrática tem que democraticamente definir qual é o que ela quer de Estado, o que ela quer de serviço, etc. Aí os economistas, nós adoramos falar assim, tem que fazer reformas. Que reformas? Reforma da Previdência. Primeiro, todo mundo fala reforma da Previdência. Por quê? Porque não é possível mais um cidadão no Brasil aposentar 55 anos. Claro que é possível. Você pode aposentar com 55 anos, desde que houver clareza para você de que pode aposentar com 55 anos, portanto não precisa fazer reforma nenhuma, o sistema já é assim, mas que para isso você vai ter que pagar mais impostos. Se a sociedade concordar com isso, você não tem um problema fiscal, entendeu? O que não dá... Aqueles estados do chamado bem-estar social Exatamente. Tem grande carga de impostos. Democraticamente, a sociedade tem que entender isso e está disposta a pagar essa conta. Mas o que eles reclamam é o seguinte, porque aqui a gente paga muito imposto e não tem olha a situação contrapartida, né? Olha a situação que nós estamos vivendo. Exatamente. O governo apresenta um Congresso, primeira proposta de orçamento que não fecha, todo mundo assusta, apresenta uma segunda proposta que foi aprovada já. Você imagina, nós estamos numa brutal crise fiscal. A sociedade sequer passou o olho no orçamento que foi aprovado agora em dezembro no Congresso. O orçamento já está aprovado para 2016. A sociedade brasileira sabe que dentro desse orçamento tem uma CPMF, portanto, tem aumento de carga tributária. A sociedade brasileira sabe que dentro desse orçamento há o aumento de transferência de fundo partidário. É bom você colocar isso, né? Que uma das soluções do governo... Isso foi negociado pela sociedade brasileira. Esse rombo é a CPMF, né? Está aí chegando, né? Está aí chegando. Isso Se significa... conseguir a aprovação no Congresso. Esse né? é um problema, que eles colocam, inclusive, para um orçamento de algo que vai ter que ser votado ainda no Congresso. Sim. Exatamente. Mauro, a parte Então... mais maluca que eu acho dessa história toda é que é o seguinte, o Congresso aprova um orçamento que tem uma CPMF, agora, na volta do recesso parlamentar, o governo vai ter que colocar essa agenda e os líderes partidários não assumem essa responsabilidade e viram e falam assim, não, esse é o problema do governo. Mas se você aprovou o orçamento, aquilo é lei, aquilo não é brincadeira, você tem uma lei de diretrizes orçamentárias e depois você tem a lei orçamentária, e isso estava lá e foi aprovado pelo Congresso, já está dado o assunto, a CPMF já existe. Não parece razoável pensar assim? Se foi lá e foi aprovado, os deputados aprovaram, os senadores também, não está, entendeu? Então, resultado, se não for aprovada a CPMF pelo Congresso, e é possível, a despeito deles terem aprovado a lei orçamentária, o governo não tem como executar o orçamento. Então, a nossa crise econômica e política continua para 2016, porque continua não resolvendo o problema básico. Como é que vai encaixar esse orçamento? Então, quando começar no Congresso votar, é outro drama político, outra insegurança. O governo, então, não vai fazer isso, vai aumentar a dívida pública, que já é estratosférica. Ou o governo vai aumentar outros impostos que a gente nem sabe. O pior de tudo, é começar a cortar coisas que a sociedade brasileira não decidiu que é para cortar, não está claro o que quer que seja assim. Uma das principais cortes que o governo fez agora para esse proposta que foi aprovada no Congresso foi cortar as bolsas do FIES, Carlos. As bolsas do FIES
são exatamente a forma de você aumentar a educação no Brasil. Para quem não tem que acesso. Todo político, no blá 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 dos políticos, no blá blá blá, da maioria dos políticos, eu não vou colocar todos os políticos num saco só, né? Eles não assumem esse debate. Mas eles dizem que a educação que é o caminho, todo mundo diz isso. Mas na prática... Na prática eles não conseguem. Portanto, aí o fiéis, né? Eu falo o seguinte, que educação é o caminho de político. Quando o político falar que educação é prioridade é ele votar medidas no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, que efetivamente tornem a educação prioridade. E normalmente as votações, e aprovar, né? As votações dos políticos vão todas na direção oposta. O que eles gostam, que é muito fácil, é pedir dinheiro. Então pede mais dinheiro para a educação. Então na época que estava a expectativa que o pré-sal iria dar frutos, né, para a economia brasileira, discutia-se antes de ter recurso algum, tanto o percentual que iria para a educação, né? E foi um debate muito intenso. Só que hora nenhuma se discutia o que tem que ser discutido na educação. É uma reforma curricular, não deixar essa enciclopédia que os meninos têm que aprender, que está sendo revisto no mundo todo. É você discutir quem que vai dar aula, sim, né? Quem que vai dar aula. Quanto vai ganhar, né? Quanto vai ganhar, né? Então, essas discussões que às vezes exigem medidas duras no Congresso, isso daí político está fugindo. Eles estão fugindo porque você começa a entrar num terreno de medidas impopulares. Sem dúvida. Mais um breve intervalo e Cena Política volta já. Segue Cena Política neste último bloco, debatendo os caminhos e os descaminhos da crise econômica e política do país. Eu queria ouvi-los, começar aqui pela professora. Eu falei até que o Lula, na época que ele estava bem, eles beijavam a mão dele, ele elegia poste. Aí quando a gente fala isso é perigoso, fala que a cara é coxinha, né? Mas os tucanos também elegeram postes e também fizeram muitas políticas erradas. Mas eu queria localizar agora o debate aqui em Minas Gerais, voltar para Minas, dessa crise econômica que levou agora, e ouvir os dois, até o parcelamento dos salários dos servidores públicos estaduais. Quem ganha até R$3.000 vai receber o salário no 5º dia útil do mês. Quem ganha acima de 3.000 vai ter esse parcelamento. Qual a opinião sua? É o caminho para solucionar? Não, na verdade, é porque não tem outro caminho mesmo. Não tem o que o governo do Estado fazer e não é só o governo de Minas. Isso é uma situação generalizada. Quer dizer, na verdade, a gente... Está pegando em outros estados também, né? Primeiro começou no Rio Grande do Sul, logo que o governador Sartori assumiu, aquilo era o caos completo. O governador Pezão também, né? Exatamente. O governador Pezão é difícil. Só para relembrar isso, o Rio Grande do Sul vem desde a Ieda Cruzes, lá atrás. A situação do Rio Grande do Sul é extremamente calamitosa há muito tempo. Ministra do Planejamento Ministro do Planejamento. Itamar. E aí, o que acontece? E o que aconteceu com esses estados? Quer dizer, aqui no estado de Minas, o governo Pimentel, uma das primeiras medidas adotadas foi enquadrar os professores no piso nacional. Que, na verdade, gente, é o mínimo, né? Porque os salários aqui de professores eram tão absurdamente mas não havia sido feito, né? Vão colocar pelo governo os anteriores, né? Exatamente. Então começa um debate entre PT e PSDB e o caso de Minas é emblemático, exatamente porque você teve uma mudança de governo, efetivamente falando de um partido que estava na oposição para assumir o governo. E hoje se vira e fala assim, o governo tem que parcelar salários. O que aconteceu exatamente? Dentre uma série de fatores, o mais importante foi a perda de arrecadação. Não há dúvida disso. A recessão gerada exatamente pela falta do ajuste das contas públicas na esfera federal rebateu nos estados de forma vigorosa, ou seja, os governos começaram a ver a arrecadação caindo de forma vertiginosa. Até aí é uma situação muito difícil, mas o pior é que os governos estaduais têm, e o governo federal também, pouquíssima margem de mudança das despesas. Ou seja, a margem de manobras é muito pequena. Boa parte do orçamento é o que a gente chama de orçamento carimbado. Tanto para educação, tanto para saúde, tem muito pouco. Tanto para inativo. Exatamente. E vira essa conversa que eu acho muito maluca,
Ah, porque tem que cortar custeio. Você vai falar assim, cortar o quê? Você pode acabar com todos os funcionários públicos, isso não resolve o problema, porque ele é muito maior. Tem que ser mais eficiente. Tá bem, acho que tem que ser mais eficiente. Está longe de resolver. O negócio é dinheiro, tem o outro lado da moeda, viu? Já sei, esse outro lado da moeda... Que também... não, o outro lado da moeda é o seguinte, está cortando dos servidores públicos, você está dizendo que não tem margem de manobra, e os deputados, os legislativos, e o judiciário, os desembargadores, e o Tribunal de Contas. Não era hora também de parcelar? Exatamente. De parcelar também deputados, desembargadores, juízes. Esse é um ponto que eu acho que a sociedade ela tem que começar a reagir. Quer dizer, normalmente a vidraça é só no Poder Executivo, né? Em todos os lugares. É compreensível, porque é onde que os eleitores elegem efetivamente quem está no Poder Executivo. Só que não pode, a noção de independência entre os poderes, eles têm que ficar na esfera decisória. Quer dizer, um poder não poderia estar interferindo nas decisões de outro poder. Agora, no que tange ao gasto, você tem que ter uma coisa minimamente mais razoável do que a gente existe no Brasil. Você vai pegar as contas do ano passado agregadas, você pega, por exemplo, União, as despesas reais reduziram, o próprio Legislativo Federal foi reduzido, o Judiciário continua aumentando, a despeito de toda a crise que a gente passa. Os gastos judiciários, você vai olhando, eles sempre estão subindo de forma expressiva, ano após ano, e ninguém reage quando é isso. É uma situação que devia ter geral, é isso sem dizer que está certo o Estado. Não estou dizendo isso, não. Acho que tinha todo mundo tentar pagar todo mundo, né? Da maneira correta. Mas, na verdade, eu ainda acho que a questão mais complicada é que você vê, por exemplo, no espectro político, concretamente, para discutir essa crise fiscal, as alternativas, o que vai cortar ou deixar de cortar e qualquer coisa, tudo isso só tem um lugar para ser feito, o Congresso Nacional. Não é certo? Ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado, que você tem que dizer o seguinte, qual o tamanho da previdência que você vai ter, qual o tamanho do gasto com saúde e educação que você vai ter e tal. Por que a sociedade brasileira está vivendo essa aflição? Inclusive, hoje eu vi um negócio muito interessante, parece que é uma chamada nacional para uma manifestação agora em março, cujo slogan é: o que fazem com o nosso dinheiro? Me deu uma vontade, isso nas redes sociais, me dá uma vontade de responder assim: o que você deixa fazer? Sim. O que você permite, né? O que você permite. O que você vota, né? Exatamente. Quem você elege. Quem te direciona o que você permite ou não fazer com o dinheiro? Exatamente o Congresso Nacional. A oposição serve para dizer ao governo o seguinte: isso você vai pôr dinheiro, isso você não vai. A gestão pública é a gestão do orçamento público. Os partidos políticos têm que se envolver com esse debate. Aqui se aprova orçamento como se... tá bom, é uma lei qualquer, uma coisa sem a menor importância. Por que o cidadão brasileiro não se sente representado com esse espectro político partidário, com esses 30 e tantos partidos que a gente tem, que não quer dizer coisa nenhuma para ninguém? Você olha lá no horário eleitoral... 32 ou 33, cara, é interessante demais que você olha o horário eleitoral, todo mundo quer dar tudo, quer dar saúde, educação, para todo mundo, sabe? A fala é a mesma, não tem um programa que diferencia os partidos. O partido de direita quer dar tudo, de esquerda... Quer tudo, também mesmo quer dar igualzinho. tudo. Você pega o discurso do partido de direita, eu não falo, nós somos de direita, nós somos contra o Estado... Exatamente. Crescido, inchado. Que é a cara do... Não fala nada disso, né? Fala que... Não, de jeito nenhum. Eu acho que, por exemplo, no caso, não quero dizer que o modelo americano é melhor ou que o inglês, mas lá claramente você tem republicanos e democratas. Menos Estado e mais Estado. Quer dizer, nem tão mais Estado, né? Mas você está claramente configurado o que a sociedade espera daquele Estado. Inglaterra é a mesma coisa, trabalhistas e conservadores, menos Estado. Aqui todo mundo quer mais Estado para todo mundo. Mesmo que na prática é contra o Estado, né? Aí o sujeito vira e fala assim: agora eu quero mais saúde. Chuvas. Quero um vale chuvas. Benefício para os desabrigados da chuva. Manda a conta para a viúva. Mas não tem dinheiro em caixa, acabou o dinheiro. Esse debate municipal agora vai ser essa cara aí. Vai ser essa confusão. Os municípios todos falidos. E Caindo a arrecadação, cai o fundo Carlos, dos municípios de uma maneira profunda. Né? E essa questão que você trouxe esse debate para a esfera estadual, e que a Tayane colocou que é um problema em todos os estados, em todos os municípios, enquanto essa discussão, essas dificuldades forem tratadas como políticas locais, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque esse é um problema estrutural muito maior. Quer dizer, todos os estados eles estão com problema, e os municípios com um problema muito grave de conseguir pagar a folha de pagamento e pagar os inativos. Você tem secretarias aqui no governo do Estado
que a folha de nativos é muito maior muito do que superior exatamente. à folha dos ativos. Então, quer dizer, você arrecada para pagar aposentados. Não tem Estado que suporta isso. Né? Estão ocorrendo várias reformas no mundo do bem-estar social, na Suécia, na Alemanha, em vários locais do mundo, exatamente para estar lidando com essas questões que deixam qualquer Estado insustentável. Quer dizer, não há mágica. É um processo difícil, porque deixar de pagar não é o caminho. Você não pode, mas então você vai ter que resolver, e aí a responsabilidade de políticos e dos eleitores, de entender, de cobrar, né, de quem nós elegermos, e realmente é a questão mais central. Você estava falando, ele também, a questão política, mas eu sinto informá-los, brincadeira, vocês já sabem, que o Congresso Nacional vai ficar aí 2 meses agora, fevereiro e março, discutindo impeachment ou não impeachment, depois ele vai entrar na chamada bolha eleitoral. Exatamente. Mais nada. 1/3 dos deputados são candidatos a prefeitos. Os outros 2/3 dos deputados têm de apoiar um prefeito para ser apoiado depois. E o que então, sobrou não disso, faz mais nada. Acaba Né? Congresso. Você não faz mais nada. Volta lá para novembro. Novembro está perto do Natal, então não vai ter Então, jeito. feliz 2017. Né? Por aí. Esperar para 2017. Pelo menos talvez dê para discutir alguma coisa que não tem eleição, porque 2018 eu não estou contra a eleição. Eu estou dizendo que o processo brasileiro exatamente. Uma coisa é eleição, outra coisa teria de ser Congresso. Exatamente. Uma coisa teria de ser eleição, outra coisa executivo e judiciário, e daí por aí afora, né? Mas não é assim. E eu acho que quando a gente fala que isso aqui que nós vivemos numa jovem democracia, é exatamente isso. O que é a jovem democracia? Você tem partidos políticos que não representam coisa nenhuma, mas existem. Uma sociedade que não tem suas demandas canalizadas por esse partido, mas vota neles do mesmo jeito. Não sabe o que é governo e oposição, porque não tem distinção de programa político partidário, mas reivindica para si uma série de benefícios. Então, eu vou ser até um pouco grosseiro, eu acho que o telespectador fica meio bravo comigo. Mas eu fico assim pensando, aqui no nível do município, o indivíduo fala assim, mas a prefeitura não faz isso, tem que lá que socorrer as vítimas da chuva, tem que melhorar as escolas, porque tem que ter creche para as crianças, porque precisa. Eu acho um absurdo pagar o IPTU. Então, como é que você quer que a prefeitura faça isso? Então, esse é o sentido da cidadania, entendeu? Olha, você não vai para a Praça da Liberdade manifestar porque tem muito imposto e, ao mesmo tempo, vai lá e quer a Universidade Pública Federal para o seu filho. Gratuita. Né? Gratuita. Então, que tamanho de imposto que você quer pagar? Eu sei que você que é da UFMG, eu estudei no UFMG, meu filho estudou no UFMG, fez graduação, 2 graduações, doutorado. É até uma conta que se deve à comunidade, né? Exatamente. É um estudo financiado pela comunidade, né? Eu acharia que é uma discussão que a gente quebrava o pau na época que eu era estudante, que quem pudesse poderia pagar uma pequena parcela. E hoje eu acabo tentando acreditar nisso. Né? Esse é o debate político que a gente precisa fazer. Igual a história do remédio que eu estou te dizendo. A troco de que você vai dar remédio para o indivíduo porque ele é hipertenso, sem sequer perguntar e confiar na palavra dele de que ele não tem condição de pagar? Nem isso se pergunta. Esse é o Estadão, o Estado imenso que se criou, que a sociedade brasileira reivindicou esse Estado. Agora ela acha que esse Estado está muito porque ia apresentar conta para pagar. Não acho que é para desmanchar esse Estado, não, eu quero deixar isso claro. Mas que tem uma conta a ser paga. Mas tem que aprimorar. Eu acho que nós começamos com isso, né? Eu acho que o processo de redemocratização no Brasil, ele colocou essas questões todas e então acho que está na hora de... A Constituição de 88 ampliou esses direitos enormemente, o Estado foi crescendo em função dos direitos dessa Constituição e a sociedade brasileira não houve um debate político e aí os partidos têm um papel fundamental em orientar essa sociedade, em mostrar a ela que tem benefícios e que tem contas. Isso eu defendo, isso eu não defendo. Entendeu? Benefícios e conta a pagar. Exatamente. Eu acho que aos poucos essas coisas vão amadurecendo. Vão sendo consertadas. Quer dizer, isso é em qualquer país. Exatamente. Nenhum programa nasce perfeito, nenhum programa, né? Agora é custoso, é um processo. E no nosso caso, nós estamos atravessando esse processo com uma dívida extremamente elevada, que requer uma revisão um pouco acelerada de tudo isso. A população vai ter paciência de esperar tanto, e nós estamos terminando o programa, lembrar que as manifestações aí contra o aumento da passagem já estão rebentando lá em São Paulo, e vai ser outro fator político
nesse ano eleitoral, nessa confusão toda. Exato. Agradeço à professora Tayane Las Casas, ao professor Mauro Sayar Ferreira. Eu agradeço. Cena Política. É bom agradecer Obrigada. até mais de uma vez, que eu agradeço no início e no final, porque agradecer sempre é bom, né? E agradece principalmente a você que acompanha o programa, o debate de Cena Política, e até a próxima semana.